Este aqui é o Reino Unido, hoje uma pequena nação no norte da Europa e menor que muitos de seus vizinhos, como a França, Noruega, Alemanha e a Espanha. Mas ao longo dos séculos foi o maior império global da história, possuindo colônias na Ásia, África, América e Oceania. E hoje em dia, o maior território do Reino Unido é de fato a sua ilha, a Grã-Bretanha, que pode acabar ficando menor, já que cerca de 1/3 do país quer se separar e ficar independente. Dessa forma, a área do Reino Unido, que é de cerca de 243 mil km², pode perder quase 78 mil e ficar muito menor do que hoje. Hoje o país pode ser dividido em 4 partes: a Inglaterra ao sul, o país de Gales ao oeste, a Irlanda do Norte ao noroeste e a Escócia ao norte. Mas todas essas regiões estiveram divididas por séculos. Então podemos começar a história dessa região por volta do século I d.C. A ilha da Grã-Bretanha era habitada por diversas tribos, até a chegada dos romanos na costa sul, denominando-a como província da Britânia. E foi aí que a vontade de separação que existe hoje em dia começou, porque os romanos construíram uma muralha que ligava a costa oeste da ilha até a costa leste, dividindo as regiões entre a ilha da Britânia, com presença romana, e os povos nativos ao norte, na atual região da Escócia. Sendo assim, com essa imensa divisão se criaram culturas diferentes ao longo dos séculos, e o norte ganhou o nome de Escócia e o sul de Inglaterra, até que no final do século XIII, Eduardo I, o rei da Inglaterra, invade a Escócia e se proclama rei da Inglaterra e da Escócia. E uma série de conflitos e guerras entre escoceses e ingleses começaram a partir daí. Hoje em dia existe um anseio dos escoceses pela saída do Reino Unido, tanto que em 2014 cerca de 44% da população votou favoravelmente à saída escocesa, enquanto cerca de 55% votou contra. E este anseio pela divisão de 1/3 do Reino Unido também foi causada pela sua geografia. Aqui na Inglaterra temos as terras baixas e costeiras ao sul, que foram determinantes para o desenvolvimento econômico do país, já que aqui é onde temos a maior concentração de áreas cultiváveis do Reino Unido, com a fertilidade dessa região sendo impulsionada também pelo clima, já que enquanto o norte do Reino Unido, onde está a Escócia, fica mais perto do Polo Norte, o sul fica mais perto do clima mais quente e mais favorável para o cultivo, com a região do leste da Inglaterra tendo uma das maiores produções agropecuárias, junto com as Midlands orientais, por exemplo. Já as outras partes do Reino Unido também têm divisões geográficas, como o país de Gales, que é dividido com a Inglaterra pelas montanhas Cambrianas, e a Escócia ao norte não é diferente. Aqui existe uma outra divisão, as Terras Altas do Sul, que inicia uma série de cordilheiras que se distribuem por toda a Escócia, marcando uma clara divisão entre as nações. E essas divisões também causaram outra, só que dessa vez uma divisão econômica. Porque a Inglaterra conseguiu prosperar mais do que a Escócia. Um dos fatores disso acontecer foi por conta da proximidade com o Canal da Mancha, aquele que foi e é uma das principais rotas comerciais do mundo, com cerca de 180 mil navios passando aqui todos os anos, o que resultou em uma grande disparidade entre a riqueza presente no sul e a do norte, com a Inglaterra concentrando 8 das maiores e mais ricas cidades do Reino Unido, como Londres, Birmingham, Manchester, Leeds, Tyneside, Bristol, Sheffield e Cardiff, todas na Inglaterra, com apenas Glasgow e Edimburgo estando na lista das mais importantes da Escócia, sendo as únicas cidades escocesas entre as 10 principais do Reino Unido. E além disso, a Inglaterra também concentra a maior riqueza, com apenas a região de Londres sendo 2 vezes mais rica do que Portugal, e todas as regiões como o sudeste da Inglaterra ou o noroeste sendo também algumas das tantas regiões mais ricas do Reino Unido. E isso faz com que cerca de 85% da riqueza do país seja concentrada na Inglaterra e cerca de 10% na Escócia. E apesar da Inglaterra ser mais rica, o norte, ou melhor, a Escócia, tem quase metade da população sendo favorável à independência do resto do país, já que de acordo com as últimas pesquisas, cerca de 49% querem independência e 51% são contra a independência em 2022. Os principais argumentos são as diferenças culturais entre as nações, e que a Escócia tem seus próprios sistemas jurídicos, educacionais e não precisa da presença do resto do Reino Unido para se desenvolver. Para vermos isso na prática, em 2020 o Reino Unido saiu da União Europeia, um grande conjunto de países europeus que tem uma moeda comum, tratados de comércio e vários benefícios. Só que enquanto a Inglaterra queria efetivamente sair, na Escócia era diferente, já que 62% dos escoceses votaram por permanecer na União Europeia.
o que é muito válido para eles. Como um país independente, a Escócia poderia fazer uma tentativa de se juntar à União Europeia como um Estado-membro. O país poderia então começar a negociar o seu acordo de acesso, procurando beneficiar com tratados de negociação, bem como de livre circulação de mão de obra, bens, serviços e capitais. E principalmente ter uma maior migração populacional dos países da União Europeia para a Escócia, já que a população escocesa cresce muito pouco há mais de 30 anos. E entrando na União Europeia, os países mais subdesenvolvidos poderiam ver suas populações migrando para a Escócia em busca de uma melhor qualidade de vida. Isso aconteceu, por exemplo, com a sua vizinha, a Irlanda. Apenas em 2022, mais de 120 mil pessoas foram morar no país, e esse número aumenta todos os anos. Por exemplo, a maioria dos imigrantes que vão para a Irlanda vem de países mais pobres, como a Lituânia, Romênia e Letônia, todos os países da União Europeia e que são mais pobres que a Irlanda, e procuram novas oportunidades no país. E desde a entrada da Irlanda na União Europeia em 1973, o país aumentou suas porcentagens de exportação para os países europeus, e alguns dos maiores compradores irlandeses estão na União Europeia, como a Bélgica, o maior importador europeu, depois a Alemanha, Holanda, França, Itália e Espanha. Ainda assim, outro argumento a favor da independência é a proteção dos serviços públicos escoceses, já que os escoceses confiam mais no manejo da saúde pelo seu governo do que pelo governo da Inglaterra. E nos últimos anos houve uma concentração de empresas públicas escocesas nos territórios ingleses. Por outro lado, a saída da Escócia também poderia ser um problema, já que a Escócia gastou 36 bilhões de libras a mais do que poderia. Sendo assim, o país não seria capaz de manter um déficit orçamentário tão grande por muito tempo. E com a possível saída do Reino Unido, o país perderia acesso a vários blocos, como o acesso ao G7, o grupo dos 7 países com grande relevância no mundo, como a França, a Alemanha, Japão, o próprio Reino Unido, os Estados Unidos, Canadá e por fim a Itália, com estes países correspondendo a 42 trilhões de dólares. Isso é praticamente metade de toda a riqueza que o mundo produz todos os anos. E só estes países têm um mercado consumidor de 770 milhões de pessoas, com a Escócia podendo perder também uma vaga na OTAN, uma aliança militar que compõe grande parte dos países europeus, que em caso de algum ser atacado, todos os membros têm que defendê-lo. E isso poderia ser uma carta importante para a Escócia, já que o país tem cerca de apenas 10 mil militares e poderia ficar despreparado em caso de alguma guerra. E falando em guerra, a Escócia foi um marco para o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, já que era um reduto industrial britânico com muitas fábricas, minas de carvão e estaleiros que eram essenciais para a logística do Reino Unido, e foi alvo dos alemães que bombardearam cidades como Glasgow e Edimburgo. Dessa forma, tanto a Inglaterra quanto a Escócia precisam um do outro de certa forma. Mas já há um novo possível referendo para 2023 sobre a separação das nações. E se isso efetivamente acontecer, o Reino Unido, que é a 78ª maior nação, será rebaixada para a 90ª posição, ficando atrás, por exemplo, do Paraguai em tamanho de território, ou até países como a Síria e Senegal, outros pequenos países espalhados pelo mundo. E como isso irá desenrolar, veremos nos próximos anos. E esse foi o exato motivo pelo qual 1/3 do Reino Unido quer se separar do país. Uai, seu app de vídeos curtos.